Você terminou um relacionamento, ou perdeu um emprego, ou se sentiu pequeno diante de alguém, ou simplesmente acordou um dia sem saber quem você é e foi buscar. Foi buscar no corpo, no resultado rápido, na aprovação de alguém, na comparação com outro homem, na opinião do pai. Mas se eu te dissesse que você foi buscar fora o que sempre esteve aí dentro? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Diane Chimini, terapeuta integrativa, e este é um espaço para homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou com dificuldade de se posicionar. E esse tema chegou até a mim através de uma mãe, uma situação real, mas que revela um padrão muito maior. Um homem de 30 anos terminou um relacionamento. Ele voltou a morar com a mãe, estava com a autoestima abalada, o chão mexido, a identidade ferida. Porque um término, ele não só mexe com a rotina, mas também mexe com a forma como o homem se enxerga. E para muitos homens, isso toca diretamente no lugar de valor. Será que eu ainda sou suficiente? Será que eu preciso virar outro homem? E nesse momento, ele decidiu ir para a academia com o pai, começar a musculação, cuidar do corpo, recuperar a força. E até aqui tudo faz sentido. Mas o problema não estava na academia, o problema estava no que veio junto. Porque existe uma diferença entre cuidar do corpo para se reconstruir e usar o corpo para fugir da dor. E essa diferença muda tudo. O pai fazia musculação e também usava hormônios por conta própria, sem avaliação, sem prescrição médica. E aqui vale dizer, hormônios e anabolizantes, eles precisam de avaliação médica. O meu olhar aqui é sobre o padrão emocional por trás dessa escolha, porque o filho sabia dos riscos e mesmo assim decidiu seguir. Por quê? Porque em momentos de crise, o homem não busca o que é o certo, ele busca o que parece forte. Se o pai aparece como referência de força, o filho quer chegar lá também. E não é só pelo corpo, mas pelo que o corpo representa. Eu quero ser visto, quero pertencer, quero provar que também sou forte. Mas existe uma pergunta que ele não fez, e é essa pergunta que muda tudo. Existe uma hora em que o filho precisa olhar o pai não só como pai, mas como um indivíduo, um homem com qualidades, mas também com questões, com disciplina, mas também com compensações, com força, mas talvez também com vaidade. Isso não é desrespeitar o pai, é amadurecer o olhar. Porque quando eu idealizo, eu copio sem questionar. Quando eu amadureço, eu consigo respeitar sem repetir. Mas aqui está o ponto que a maioria dos homens ainda não percebeu. Algumas pessoas passam a vida tentando provar que são diferentes, mas elas continuam repetindo o mesmo padrão. Reclamam do pai, mas agem exatamente como ele. Criticam o amigo, mas entram no mesmo caminho. Dizem que não querem aquilo, mas escolhem parecido. Por quê? Porque não basta rejeitar o exemplo. É preciso compreender o padrão. Existe uma diferença enorme entre rejeitar e compreender. A maioria dos homens só rejeita e continua repetindo. Um término de relacionamento é uma crise. E toda crise é uma encruzilhada, porque ela pode ser um momento em que o homem se reconstrói de verdade, ou pode ser um momento em que ele foge para fora, para o corpo, para o resultado rápido, para a aparência. A diferença não é o que ele faz, mas está na intenção por trás. Eu estou construindo força ou estou tentando provar que não fui quebrado? Entende? São perguntas diferentes e levam a lugares completamente diferentes. Qual das duas você está respondendo agora? E aqui chegamos na raiz de tudo. Não é sobre o pai, não é sobre o hormônio, não é sobre a academia, não é sobre o término. É sobre um homem que ainda não sabe que já é inteiro. Porque todo o movimento que ele fez foi uma tentativa de preencher fora o que ele ainda não aprendeu a acessar por dentro. O corpo como prova, o pai como espelho, a aprovação como combustível, a performance como identidade. Mas nada disso preenche. Porque o endereço está errado, porque uma crise não cria o vazio, ela só revela o vazio que já estava lá. E quando um homem termina um relacionamento e desmorona, a pergunta não é: por que esse término me destruiu? A pergunta é: o que eu estava usando esse relacionamento para sustentar? Você não está incompleto, você está desconectado de si mesmo, são coisas diferentes. Incompleto significa que falta algo que você precisa buscar lá fora para se completar.
Desconectado significa que já existe, mas você ainda não aprendeu a acessar. Porque todo homem nasce com algo dentro, uma essência, uma capacidade, um potencial que não depende da aprovação externa para existir. Mas ao longo da vida, esse homem foi aprendendo a olhar para fora, foi se medindo pelo olhar do outro, foi acreditando que seu valor depende do que ele conquista, daquilo que ele aparenta, do que os outros pensam, e foi se desconectando do que já estava dentro. A reconexão, ela não começa fora. Começa quando o homem para, respira e pergunta: quem eu sou quando ninguém está olhando? O que fica quando tira tudo que é externo? Essas perguntas assustam, porque muitos homens nunca as fizeram. Mas são exatamente essas perguntas que começam a reconectar o homem com ele mesmo. Enquanto você acreditar que o problema está lá fora, você vai continuar esperando que a solução também venha lá de fora. Esperando que o relacionamento certo chegue para você se sentir inteiro. Esperando que o pai reconheça para você se sentir suficiente. Esperando que o corpo mude para você se sentir desejável. Mas isso é entregar o seu poder para o externo. A autorresponsabilidade não é se culpar, é reconhecer que sou o único que pode mudar isso. Ninguém vai construir a minha identidade por mim. Ninguém vai me dar o valor que eu não me dou. Isso não é dureza, é consciência. E quando a consciência chega, o poder volta para suas mãos. Um homem que se conhece, ele não precisa copiar o pai para se sentir forte. Ele reconhece as qualidades do pai sem precisar repetir os padrões. Um homem que ele se conhece, ele não desmorona quando o relacionamento termina. Ele sente a dor, ele atravessa, mas não perde a si mesmo. Um homem que se conhece, ele não usa o corpo, o status ou a performance como prova de que ele é suficiente. Ele cuida do corpo porque se respeita, não porque precisa provar algo. Esse homem, ele não nasce pronto, ele se constrói com consciência, com coragem de olhar para dentro, com disposição de fazer diferente. Esse é o trabalho, não é fácil, mas é o único que dura. Pois é, minha gente. E como é que fica essa mãe nessa situação? Porque ela está vendo tudo isso, vendo o filho voltar para casa, vendo a autoestima abalada, a influência do pai, vendo escolhas que podem trazer risco. Mas existe uma diferença entre controlar e se posicionar. Controlar é tentar mandar na vida dele. Se posicionar é dizer: eu estou vendo, eu me importo e não vou fingir que não vejo. Porque a mãe, ela não precisa brigar, não precisa disputar com o pai e nem precisar transformar a casa em guerra. Mas ela pode abrir uma conversa com firmeza e amor. Filho, eu sei que você já é adulto, eu respeito isso, mas eu não quero ver você se colocando em risco para tentar cobrir uma dor que não foi olhada. Isso é posicionamento, porque às vezes o filho adulto, ele não precisa de permissão. Ele precisa encontrar alguém que não compactue com a negação. Se esse vídeo tocou em algo, talvez você já esteja sentindo que tenha buscado fora o que precisa ser encontrado dentro. E talvez esse seja o momento de parar, respirar e começar a olhar para a direção certa. E para te ajudar nesse primeiro passo, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Está Repetindo. O link encontra-se na descrição. E se você sente que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, as informações sobre a sessão de clareza terapêutica também estão na descrição. E agora, me conta aqui nos comentários, você está construindo força ou tentando provar que não foi quebrado? Eu sou Diane Chimini, gratidão por estar aqui, beijos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!